Olá, hoje vamos falar sobre um assunto extremamente pertinente, que são as normas de biossegurança para profissionais da área da saúde. É muito comum as pessoas se atentarem ao fato de risco biológico, risco de acidentes, riscos ergonômicos e químicos estarem muito relacionados à área hospitalar. Mas muito pelo contrário, todos os profissionais da área da saúde, isso inclui tanto médicos, dentistas, biomédicos na área de laboratorial, enfermeiros, estarem disponíveis com muito acesso a material pérfuro-cortante, a substâncias que são altamente tóxicas e que, por um motivo principal de autoconfiança, essas pessoas darem uma importância muito menor em relação à carga de trabalho estressante e, consequentemente, não valorizar e não se atentar às questões das normas de biossegurança, que seria já muito bem descrita e muito bem padronizada segundo a vigilância sanitária. Talvez por um ambiente extremamente estressante, que é o ambiente da área da saúde de uma forma geral. Isso gera um desgaste emocional, um desgaste físico, levando as pessoas às vezes a estresse, a cansaço, principalmente aqueles profissionais que trabalham em regime de plantão. Então é comum haver uma negligência de uma forma geral, até pela autoconfiança de que comigo isso não vai acontecer. E nesse momento é que ocorrem os principais problemas relacionados a acidentes biológicos. Os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, normalmente eles estão muito bem disponibilizados em clínicas, em hospitais ou clínicas odontológicas, inclusive no mercado assim, novo, que é o mercado da estética, né, que hoje não é só voltado para a área médica, mas também os profissionais atuam nessa área, em que o risco biológico também existe e ele precisa ser muito bem observado em todas as categorias. A estética se trabalha muito com a questão da beleza e nem por isso o risco biológico deixa de existir. Às vezes dá-se a impressão que estética não é saúde, e ela trabalha com materiais biológicos que podem ocasionar riscos de infecção. Hoje os índices, segundo o Ministério da Saúde, para as hepatites B e C, que são transmitidas por materiais perfluorocortantes, elas vêm aumentando, né? E para acidente de trabalho que tem envolvimento do vírus HIV, isso está sendo notificado com mais frequência. Então é muito comum, né, que isso aconteça com frequência nos hospitais, mas também é comum entre laboratórios, clínicas odontológicas. Em uma revista que foi publicada recente, a Research, foram identificados em um hospital em que a maioria dos acidentes de trabalho com material perfluorocortante, que era o principal motivo de acidente, eram com os profissionais relacionados à área da enfermagem, o que envolvia também técnicos e auxiliares de enfermagem, não somente os enfermeiros. E em segundo lugar ficavam os estudantes de medicina e odontologia, até por causa dessas pessoas estarem constantemente em contato com materiais perfluorocortantes. E o profissional da saúde, ele também, apesar do risco biológico ter sido um levantamento que é com mais frequência entre eles, mas existem outros problemas que também esses profissionais estão envolvidos. Por exemplo, riscos de queda, né, que são os riscos mecânicos, que são os acidentes, que isso pode acontecer devido de repente a um trabalho um pouco mais dinâmico. Tem o risco químico, né, principalmente com contato com medicamentos ou produtos químicos utilizados nos processos de esterilização e desinfecção, que também acaba sendo muito frequente. A gente também tem os riscos psicossociais, que estão relacionados também à
a questão do ambiente de estresse, essa fragilidade emocional em que os profissionais da saúde estão constantemente em contato. Então, há de se preocupar. Acredito que a maioria dos profissionais de saúde, quando na época acadêmica, isso eu percebo porque eu já ministrei aulas de biossegurança durante muitos anos, mais de 15 anos da minha vida, e eu percebo que a matéria relacionada à biossegurança e cuidados com a segurança do paciente também, ela é uma disciplina que ela acaba sendo bem negligenciada pelos alunos por acharem que isso a gente lê, isso depois eu estudo, isso todo mundo sabe. Mas o fato é que esses problemas, esse assunto que deveria ser muito bem valorizado na área acadêmica, ele acaba sendo deixado de lado e, consequentemente, isso tem reflexo imediato na conduta do profissional quando já está em mercado de atuação. E as pessoas ainda têm aquele estigma de que se ela acidentou, é muito mais por um problema que ela mesma causou a ela, e ela fica envergonhada em contar para os colegas ou se dirigir ao departamento de gestão para notificar o que aconteceu, e acaba escondendo esse acometimento e causando um prejuízo maior a ela, uma vez que, se ela não notifica, com certeza as pessoas não vão tomar as medidas necessárias para verificar se aquele material em que estava contaminado com material biológico, ele poderia ser um risco eminente a esse paciente, a esse profissional, e isso faria com que esse profissional acabasse escondendo aquele acidente, aquele risco, e deixando de lado e acreditando que aquilo não vai acontecer com ele. Isso é muito frequente, e nas áreas hospitalares existe uma rigorosidade maior em relação ao uso de EPIs. Porém, quando se trata de uma clínica em que você administra, como por exemplo um profissional da área da estética, ou um biomédico ou farmacêutico que atua em laboratório, ou até mesmo o dentista, e acaba que ele é o gestor também da sua empresa, ele acaba, quando isso acontece e ele não tem que notificar alguém, ele fica calado, acreditando que isso não é um perigo e um risco para ele, e muito pelo contrário, isso pode se tornar até muito mais perigoso. Acredito que a melhor forma para que as pessoas se conscientizem de forma geral, para que esses riscos não aconteçam, seria fazer um processo de atualização constante, desenvolvimento e treinamento de equipes, ou para aqueles que são empreendedores e têm a sua própria clínica, que ele possa se atentar e se conscientizar e realizar cursos para que ele não deixe que as normas de biossegurança sejam negligenciadas no seu estabelecimento, mesmo sendo somente ele o gestor e aquela pessoa que vai manipular esses pacientes e, consequentemente, o material pérfuro-cortante. Como eu tinha dito há uns minutos atrás, a área da estética tem sido um dos maiores pontos de atenção em relação às normas de biossegurança, pelas pessoas acharem que a beleza não está relacionada à doença, e esses indivíduos estão constantemente em contato com material biológico, assim como aquele que está em hospital, em laboratório, em clínica e assim sucessivamente. Então, o profissional da saúde, ele tem que tomar muito cuidado em relação a essas normas simples, uso de luvas, uso de um jaleco, um avental, de uma touca, de um óculos de proteção, um sapato fechado. Muitas vezes a gente chega em um estabelecimento, principalmente aquele indivíduo que ele é o gestor, ele é o dono da empresa, de uma clínica, ele acaba se apresentando, indo trabalhar de sandália, um sapato de salto descoberto, e isso até por uma questão de estética, isso traz um empoderamento para esse profissional, mas ele acaba sendo exposto com mais facilidade a materiais que possam entrar em contato por não estar com os EPIs adequadamente. Então, eu queria deixar muito claro que, apesar da biossegurança ser uma disciplina que é comum a todas as
áreas da saúde, ainda assim ela precisa ser um ponto de bastante atenção, não só no início da graduação desse indivíduo, mas ele deveria estar com essas formações e desenvolvendo essas habilidades de utilização desses EPIs e cuidado com o descarte, né, de materiais biológicos, não só na época estudantil, mas durante toda a sua vida, e deixar que essa questão da autoconfiança de que isso não vai acontecer comigo, que isso não faça parte da sua rotina, porque é extremamente perigoso e os índices, segundo o Ministério da Saúde, vem aumentando em relação ao número de profissionais expostos. Isso tem um lado em que talvez não seja só exclusivamente pelo aumento do número de ocorrência, mas também pelo aumento do número de notificação, e isso é claro que é um dado muito importante também. Então, hoje a gente abordou esse tema de biossegurança. Eu convido vocês a se inscrever no canal e apertar o sininho para que vocês acompanhem sempre novidades e temas extremamente pertinentes na área da saúde que serão abordados todos os dias. Um abraço, até mais!